FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Pomerana Eleições 2024, recebendo agora o candidato a prefeito de Santa Maria de Jetibá, Hans Detman. Boa tarde, Hans, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcinete, muito obrigado por poder participar aqui hoje do seu programa, do programa da Rádio Pomerana. Obrigado à Rádio Pomerana e já mandar um grande abraço aí a todos os ouvintes da rádio. Bem, Hans, fale um pouco da sua história de vida aqui com Santa Maria de Jetibá. Então vamos lá. Meu nome é Hans Detman, eu sou nascido e criado aqui em Santa Maria de Jetibá. Eu faço parte da história de Santa Maria de Jetibá. Eu sou descendente de uma das primeiras famílias de imigrantes que chegaram aqui, uma família de comerciantes. E vi a explosão de Santa Maria de Jetibá, econômica, e uma cidade que, quando eu me remeto à minha memória, as minhas memórias mais antigas, dos meus 6 anos de idade, eu me lembro de uma cidade que tinha estrada de chão, brejo, bananeira, pouquíssimas casinhas, 2 comércios aqui no centro da cidade, e como que rapidamente essa cidade se transformou na grande potência que é dentro do estado do Espírito Santo, dentro dos 78 municípios. Nós sempre estamos, nos últimos anos, entre os que mais geram emprego e renda, com uma economia muito forte. Então, quando eu vou falar do Hans, eu não tenho como não falar com esse vínculo com a história de Santa Maria de Jetibá, que foi emancipada em 88, né? Nós somos uma cidade muito jovem. Então eu posso dizer assim que eu me lembro muito bem de como que nós éramos há poucos anos atrás e o que nós nos transformamos. Então eu sinto muito orgulho em dizer que eu sou nascido e criado aqui e faço parte dessa história. E a sua história com a política? Bom, eu nasci em um lugar em que era um dos palanques políticos históricos desde a emancipação, né? A casa da minha avó, minha querida e amada avó. Aproveitar que nós estamos ao vivo, vou mandar um beijão para ela. Vó, te amo. Lá era onde aconteciam os comícios, desde a emancipação até as últimas eleições. Em 2016, eu me lembro bem que nós tivemos o último comício ali, naquela área, né, que era um terreno da família, em que eram feitos todos os comícios. E, inclusive, em 2016, eu, como candidato a prefeito, participei deste último comício ali como candidato, numa área que foi historicamente um palanque político, ao qual eu estive vinculado historicamente sempre pela história da própria família, como eu disse aqui no início, né? O prefeito que emancipou Santa Maria de Jetibá, nossa família era um grupo político participante, vamos dizer assim, né? Então, desde pequenininho, participando de política, lá em casa ia o governador do estado, ia senadores, iam tomar café lá em casa. Então, eu, quando criança, via aquilo tudo acontecendo, mas não tinha ideia de que um dia eu iria participar de política. Mas isso foi se aflorando e eu entendi como missão e vi que não tínhamos novos políticos em Santa Maria de Jetibá, né? Nós estávamos há muitos anos com os mesmos políticos e os mesmos grupos políticos. Então, eu vi que era minha missão participar e entendi o quanto dá para a gente fazer boas ações com gestão pública, com boa entrega de serviço público de qualidade, que a gente é a grande missão dos políticos e dos poderes públicos, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. E nesse pleito, como candidato a prefeito, trazendo essa proposta e essa ideia dessa missão de entregar bons serviços públicos para a população, como gestão pública. Então eu poderia dizer que essa seria o início da carreira, né, política, né? O início dessa trajetória e dessa história, dessa participação, porque eu já fui candidato, né? Em 2016 fui candidato a prefeito, em 2018 a deputado federal, em 2020 a candidata a prefeito e agora novamente como candidato a prefeito em 2024 aqui do município. Quais os planos de governo? Então vamos lá. Nós criamos uma plataforma durante o período da pré-eleição,
onde todos os cidadãos poderiam participar e ali nos ajudar a construir esse plano em conjunto, um projeto coletivo de política pública. Porque eu creio muito nisso, eu acredito muito nisso, que a gente precisa buscar primeiro o que está acontecendo, quais são os problemas dos bairros, os problemas das famílias, das localidades. Então, com essa plataforma, a gente recebeu muita informação, fizemos reuniões com várias entidades, associações, para ouvir quais seriam as principais demandas, os grandes problemas e deficiências do município. Então, ali, nós construímos esse conjunto e protocolamos um grandioso projeto de 95 páginas, em que vocês podem acessar. Ele foi protocolado no Tribunal Eleitoral, no cartório eleitoral, no caso, e esse projeto está acessível. Ele foi construído em conjunto e ele conta com grandes ideias, grandes projetos para o município de Santa Maria de Jetibá. Eu tenho certeza absoluta que nós temos o melhor plano de governo que foi entregue para a população e feito pela própria população de Santa Maria de Jetibá para os próximos 4 anos. Quer falar um pouco do seu plano para turismo, agricultura, educação, saúde? Quando vocês acessarem este plano, vocês vão perceber nitidamente que, por se entender que nós somos um município basicamente agrícola, nós temos uma potência gigantesca de agricultura familiar. São mais de 5.000 famílias que estão inseridas na agricultura familiar aqui em Santa Maria de Jetibá. Nós temos um grande potencial da avicultura, onde nós somos os maiores do Brasil hoje, com produção de ovos, e também não só ovos de galinha, mas também ovos de codorna. Então, assim, a potência que nós temos de geração de agricultura, nós demos ênfase nesse projeto. Nós temos hoje o maior capítulo dos 18 capítulos deste programa de governo, está no capítulo da agricultura. Um projeto com uma visão voltada para essas potencialidades. Nós precisamos cada vez mais ter respeito pelo produtor rural, por aquele que acorda de madrugada, faça sol, faça chuva, estrada ruim ou não, chovendo, seca, ele está lá, acordando bem cedo, trabalhando o dia todinho, trabalho pesado, porque a agricultura familiar é um trabalho basicamente manual. Nós temos pouca maquinário, até pela nossa geografia, que é um município de muitos morros, muitos córregos. Nós não temos planícies, então nós não temos como usar tanta tecnologia, principalmente no cultivo, no plantio e na colheita. Então, eu conheço bem a realidade do trabalhador rural. Então, nós fizemos esse projeto grandioso, com muito carinho, muita atenção especial para a questão da produção rural. E, principalmente, com relação ao respeito ao produtor, com relação ao respeito à natureza, nós temos um grande projeto nesse plano de governo com relação à crise hídrica, para a gente poder cuidar melhor de nossa água, estocar essa água para a nossa produção, cuidar da qualidade dela. Nós temos outros projetos também, não só da agricultura. Eu disse aqui que nós demos ênfase a ele por perfil que nosso município é e que ele merece ter um grande projeto nessa área da agricultura. Mas nós temos 2 grandes carros-chefes também nesse projeto, que é a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento, onde se terá a participação não só do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas também daqueles que geram emprego e renda. Nós queremos chamar para trabalhar em conjunto com a gente as cooperativas, as empresas, os microempreendedores, os médios, pequenos, todos, porque sabem os problemas, vão poder trazer essas demandas para a gente em conjunto construir as soluções. Também a criação de um grupo que vai fazer criação de projetos e captação de recursos para um bom planejamento em conjunto com esse outro grupo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa captar recursos e melhor aplicá-lo dentro do município. A área do turismo, nós estamos já, fizemos algumas reuniões com alguns pioneiros da área do turismo em Santa Maria. Existem já alguns empresários que estão investindo
principalmente na região alta do Garrafão, estão investindo na questão do turismo local. Então, o nosso governo vai ser parceiro, vai dar aporte, suporte e principalmente não vai atrapalhar essas pessoas que estão com tanta vontade de buscar uma nova fonte de renda através do turismo, uma região linda, lá na região do São João, pé do Garrafão, Alto Rio Lamego, toda a região ali no entorno, que tem um potencial enorme para turismo. Nós queremos, na área do esporte, expandir o que nós temos no centro da cidade para as regiões do interior. Nós temos as modalidades esportivas aqui, né, que é prestado para a população, e a gente quer fazer essa expansão que é tão sonhada para as comunidades do interior. Na área da saúde, melhorar a questão do investimento do hospital. São R$700 mil por mês hoje que a prefeitura manda para o hospital. Nós precisamos melhorar esse investimento, como está sendo usado esse recurso, captar mais recursos para a gente fazer o melhor aporte. Nós precisamos estar no nosso plano de governo, já para início de mandato, iniciar as obras de ampliação de alguns postos de saúde que estão precisando urgentemente ampliação desses espaços, buscar as especialidades que estão faltando, principalmente na área da psicologia e psiquiatria, porque pós-Covid tivemos grandes problemas de saúde mental aqui na nossa região, já tínhamos e tem crescido demais. Então nós vamos ter um olhar mais humanizado, com muito carinho, para com essa área da saúde mental. Com relação à educação, nós assinamos recentemente um termo de compromisso com a promotoria aqui, local. E esse termo de compromisso, ele abrange a urgência na criação e ampliação de vagas. Nós temos mais de 220 vagas em espera, em creches e em escolas de ensino fundamental. Então nós precisamos urgente, início de mandato, já iniciar essas obras de ampliação de vagas. Algumas escolas não têm esse espaço, então nós vamos ter que buscar áreas. São gigantescos desafios, mas eu tenho certeza que nós estamos com toda força, vontade de trabalhar, desenvolver esse grande projeto nos próximos 4 anos para melhorar a qualidade de vida do morador de Santa Maria de Jetibá, de todas as regiões, com um olhar para todas as localidades, porque nós entendemos e sabemos, nós conhecemos muito bem Santa Maria de Jetibá. Eu, Hans Detman, e o nosso vice, Joélio Albert, nós conhecemos muito bem o município, todas as regiões e as localidades. Eu passei por todas elas. Eu garanto para você, Marcelo, e para toda a população que está nos ouvindo, eu conheço os problemas e nós vamos lutar para o máximo possível de resolução para esses problemas aqui do município. E como vai executar esse plano de governo? Já, na verdade, no início, agora, nas primeiras semanas pós-eleição, porque nós temos a habilidade legal de entrar com a equipe de transição. Então, a primeira coisa é fazer o levantamento da saúde financeira, quais são os processos em andamento, os recursos que tem já em reserva para a aplicação desses, principalmente as obras. Tem muitas obras em andamento, que provavelmente não irão acabar nesse mandato. Então, a gente vai ter que pegar essas obras e terminá-las. Então, a gente vai levantar o valor que tem aplicado já em reserva para término dessas obras, porque perante a lei é obrigatório, tá? Eu deixar isso bem claro aqui para todos os ouvintes, que a lei deixa muito bem claro que é obrigatório que esses recursos estejam em caixa. O atual administrador, ele precisa deixar esse recurso em caixa, para que quem vencer a eleição, e eu creio muito que nós vamos vencer, possa terminar essas obras, fazer o levantamento de todos os contratos que existem vigentes, locação, muitas áreas locadas pela prefeitura. Então a gente precisa ter uma noção real do que é real dentro da prefeitura hoje, da organização financeira. Agora, nas próximas semanas, está sendo votado a LOA e também o PDM. A LOA é referente à lei do orçamento que vai ser previsto para o próximo ano, da previsão que vai ser feita. Então ali nós também vamos ver aonde está a aplicação de cada recurso, de cada passo, seja na educação, na saúde, porque não adianta a gente entrar na prefeitura e não saber como que está lá dentro. Quantidade de funcionários, quantos estão de licença, quantos funcionários estão em contrato, quais contratos irão terminar. Então, a primeira coisa a se fazer, antes de iniciar o mandato, é como nós vamos executar. A gente precisa saber como que está a questão financeira e a questão legal também da prefeitura.
para poder executar todo esse plano que a gente tem. Até porque nós vamos pegar o orçamento já programado desse ano para o ano que vem. Nós não temos habilidade de movê-lo. Nós teremos habilidade de movê-lo a partir do próximo ano, juntamente com a Câmara. Mas esse ano ele já vem pronto para o próximo ano. Então nós vamos ter que adequar esse plano para o que tem previsto para o próximo ano de 2025. O que falta em Santa Maria de Jetibá e como pode ser melhorado? Olha, eu tive uma conversa recente, foi muito interessante essa conversa, com uma nova moradora de Santa Maria de Jetibá. Ela passou num concurso recentemente e veio de Vitória. E foi uma conversa muito interessante de todos os pontos que ela foi me passando dificuldades do dia a dia de um cidadão comum que mora aqui e trabalha aqui. Com relação ao transporte público, que hoje é um transporte público deficiente, a questão da mobilidade urbana. Então nós precisamos, urgente, já no início de mandato, rever o contrato da empresa prestadora desse transporte público. Precisamos rever esse contrato, porque o que a gente recebe de informação dos moradores, que são usuários aqui, não funciona. Então a gente precisa rever ele urgente. Com relação à mobilidade urbana, existem projetos de curto, médio e longo prazo. O tão sonhado anel viário, a retirada desses caminhões pesados que passam pelo centro, ele é um projeto que é de longo prazo. Não vai conseguir se executar em 4 anos. Mas o que nós vamos fazer é dar o pontapé inicial, colocar isso no papel, documentado, planilhado, iniciar o projeto que ainda não existe. Infelizmente, o problema é gigantesco e nenhum projeto ainda existe com relação a esse anel viário. Só existe falas, ideias, mas não está nada concreto. No início de nosso mandato, nós já iremos começar esse grande projeto. Em conjunto, a associação comercial, as pessoas que vivenciam o dia a dia aqui de Santa Maria, que sabem na pele o tamanho desse problema. Então nós vamos estar do lado deles, nós não vamos fazer imposição, não vamos fazer de qualquer jeito, de cima para baixo, sem ouvir as pessoas, sem consultá-las. Existem muitas ideias que a gente escuta no dia a dia, quando a gente caminha aqui pelo centro. Não só falando do centro, mas também para o interior. Basicamente 90% das casas que a gente visita, as pessoas pedem a questão da manutenção das estradas. Então nós temos um grandioso projeto para essa área de geolocalização e referencial para que a gente identifique aonde os pontos críticos onde realmente os caminhões têm problema nos períodos de chuva, nos problemas críticos. Fazer as intervenções necessárias nesses pontos críticos para que a gente possa melhorar a logística do transporte, não só dos caminhões pesados, até das pessoas que trafegam por ali, né? Os carros pequenos, as motos. Então, Santa Maria hoje é uma cidade com uma velocidade inacreditável de crescimento econômico, mas o poder público e a prestação de serviço público, ela está ficando para trás. Então a gente vai tentar acelerar para que ela acompanhe e que a gente encontre esse equilíbrio entre a expansão econômica do município e a prestação de serviço público pela prefeitura. Conta com apoio político? Contamos, nós temos uma coligação que foi através da convenção firmada, uma coligação de 6 partidos, da bancada federal dos 10 deputados federais, que a bancada federal hoje tem a capixaba em Brasília. Os 2 partidos que nós temos coligados, que são republicanos, ao qual eu sou candidato, o número 10. O nosso vice é candidato pelo PP, o 11. Esses 2 partidos possuem 4 dos 10 deputados federais. Nós temos quase a metade da bancada federal está nesses 2 partidos e nos apoiam. Então, nós contamos com um grande apoio. Nós temos também uma história vinculada a Brasília. Eu muitas vezes estive em Brasília, conheço muitos personagens, pessoas que estão lá até hoje, que trabalham nessa área de captação de recursos. Então, nós vamos lutar para melhorar não só a captação desses recursos com esses apoios políticos, mas também a melhor aplicação deles, o melhor planejamento deles. Nós sofremos muitos anos com relação a essa falta de planejamento. Menos de 1 minuto para você dizer por que merece ser eleito prefeito de Santa Maria de Jetibá, seu recado à população e qual a primeira ação no município ser eleito. Vamos lá. Atenção, Santa Maria de Jetibá. Eu vou ter que cortar, tá bom? Atenção, Santa Maria de Jetibá. Votem em Hans Detman e Joélio Abelt, porque nós temos o melhor plano de governo que foi construído por vocês, junto com vocês, e nós somos
os candidatos mais preparados para assumir esta missão de cuidar deste município nos próximos 4 anos. Então, eu agradeço a oportunidade de poder, através da Rádio Pomerana hoje, Marcinete, estar chegando a essas casas que nós não conseguimos ir pessoalmente, por causa do curto tempo. Mas eu agradeço imensamente e desejo que Deus abençoe Santa Maria de Jetibá e que o nosso município seja cada vez um lugar melhor para se viver, e é isso que a gente quer. Então, 6 de outubro, votem no 10. Obrigada. Chegou a nossa hora. Valeu, gente. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Eleições 2024, Pomerana.